Bom dia, meu amigo e minha amiga! Hoje é quinta-feira, que a paz de Deus tome o seu coração, que o amor do Senhor inunde a sua vida. Seja bem-vindo a mais um devocional de fé. Quero fazer uma pergunta, você já andou com o coração pesado, se sentindo condenado, se sentindo acusado? Quem sabe olhando para os seus próprios erros, você já se sentiu dessa forma, como se não tivesse moral alguma diante de Deus, como se não tivesse direito a nada? É sobre isso que o apóstolo João fala conosco em 1 João capítulo 3, do versículo 19 em diante, nós vamos ler. E eu quero lembrar o contexto deste capítulo. João está lembrando que nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. E que como filhos de Deus, nós temos condição de vencer o pecado. E nós temos também condição de amar o próximo. Mesmo que seja uma tarefa difícil, tanto vencer o pecado quanto amar o próximo são realidades possíveis aos filhos de Deus, porque o próprio Deus habita em nós. E devemos buscar de todo o coração fazer isso, fazendo o nosso melhor. E aqui eu quero lembrar a frase do apóstolo Paulo, que falando sobre suas intenções e suas atitudes, ele diz: olha, maldito o homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não quero, que eu detesto, muitas vezes eu faço. E ele diz: quem me livrará deste corpo de pecado? E ele fala: glória a Deus por Cristo, porque Ele me livra e Ele me glorificará no devido tempo. Então, nesse tempo que estamos aqui na Terra, estamos em um corpo de pecado. Nosso corpo, ele foi deteriorado pela relação da humanidade com o pecado habita em nós. Mas agora que somos filhos de Deus, nós temos condição em Cristo de sermos diferentes. Não quer dizer que será fácil. Como o próprio apóstolo Paulo disse, às vezes o mal que eu não quero eu faço. E aí, irmãos, qual é a saída? A saída é nós irmos para os pés de Jesus. É nós nos arrependermos novamente, pedimos o perdão de Deus, clamarmos a misericórdia de Deus e sim, instantaneamente somos perdoados. Quando João diz que os filhos de Deus não vivem pecando, não quer dizer que eles não pecam, mas quer dizer que os filhos de Deus não desejam viver no pecado e não aceitam o pecado como algo normal. O pecado na vida do cristão ele é como um acidente. É algo que acontece sem você querer. E aí quando acontece, você vai aos pés de Jesus e você recebe o perdão. E aí você se levanta renovado, lavado, limpo, mas com desejo de viver de uma forma diferente. Não dá para dizer que você venceu o pecado, que você se arrependeu, se você não mudar, não fizer um esforço para ser transformado. A palavra que a Bíblia usa no Novo Testamento para arrependimento é a palavra metanoia, que não tem a ver com apenas sentir a dor sobre o erro que você cometeu lá atrás. Metanoia significa mudar a mente, a mentalidade. Ou seja, eu decido a partir de agora ser diferente. Isso é o verdadeiro arrependimento. É uma mudança de mentalidade. E aí João escreve o seguinte, 1 João capítulo 3, versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados,
se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Esse texto é muito forte. Então ele vem dizendo o seguinte, olha, se nós buscamos nos purificar, se nós buscamos amar o próximo, podemos ficar com o coração tranquilo. Não é que você seja perfeito, mas é quando você está buscando agradar a Deus. Então você pode ter tranquilidade em seu coração. E aí diz, e ainda que o nosso coração nos acuse, Deus é maior do que o nosso coração. Então às vezes existem acusações falsas em nosso coração. E essas acusações elas são colocadas pelo próprio diabo, que usa a nossa consciência para tentar nos acusar muitas vezes, de coisas das quais nós já nos arrependemos e já fomos perdoados por Deus, e coisas que são lá de trás. E aí o diabo, um dos seus apelidos é o acusador. Ele fica nos acusando. Quando nós pecamos e não confessamos o pecado, ele fica nos acusando diante de Deus, para que sejamos condenados por Deus. Mas quando nós nos arrependemos, ele fica nos acusando na nossa própria consciência, para que o nosso coração fique pesado. E aí não tenhamos coragem de chegar diante de Deus. De fato, quando estamos nos sentindo acusados, nós não temos coragem para chegar diante de Deus. Mas se o nosso coração não nos acusar, ou seja, se entendemos que somos filhos e que já fomos perdoados no momento que nos arrependemos, se entendemos isso, não temos mais o peso da acusação e então temos coragem de chegar diante de Deus. E tudo que pedirmos, o Senhor nos concederá. É o que está escrito aqui. E como é que podemos ter tranquilidade? Se seguirmos a lei de Deus, que é confessar a Cristo e amar o próximo. Depois ele fala que se guardamos esses mandamentos, se nos esforçamos nisso, nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. E depois ele diz, como que podemos saber que Deus permanece em nós? Ora, porque nós temos o Espírito que ele nos deu. Deus permanece em nós porque o Espírito Santo habita em nós. Eu quero dizer uma coisa para você. Um homem e uma mulher só podem se arrepender dos seus pecados se o Espírito Santo revelar, ele tocar. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo. Ou eu acho que Deus retirou o Espírito de mim. Uma das características seria que essa pessoa não se arrependeria mais dos seus pecados. Não buscaria mais a Deus. Se você está buscando a Deus, se você tem um coração arrependido, é porque o Espírito Santo ainda habita em você. E eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo ele é a marca de Deus no coração dos filhos de Deus. Deus vem morar dentro de nós. E essa é a prova de que fomos salvos. Deus habita em nós e Ele nos guia no seu caminho. Quando nós estamos iniciando a vida com Deus, às vezes é difícil de reconhecer a voz do Espírito Santo ou a sua presença em nós. Tem pessoas que acham que só estão com o Espírito Santo quando sentem um arrepio ou alguma coisa diferente, uma sensação. Não. O Espírito Santo está em nós em todos os momentos. Ele não é uma sensação, ele é um Deus presente conosco todos os momentos. Amém? Vamos orar hoje para que Deus tranquilize o nosso coração.
Pai, eu peço que o Senhor trabalhe no nosso coração e na nossa consciência, de tal modo que possamos entender que já fomos perdoados, que toda acusação maligna cesse em nossas vidas. Pai, nós nos arrependemos. Te pedimos, perdoa-nos e limpa-nos, mas retira de nós hoje esse sentimento de acusação, de condenação. Que cada um de nós, Senhor, possa se sentir como um filho amado, se sentir, Senhor, protegido, cuidado e guardado em Tuas mãos. Para que este homem e esta mulher tenham coragem para chegar diante de Ti, com a certeza de que tudo que pedirem o Senhor dará. Quero pedir hoje, Pai, em nome de Jesus, levanta este homem, levanta esta mulher, fortalece esse filho, esta filha, Senhor, conduz no Teu caminho, Deus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, dá um ânimo novo, dá força nova, dá, Senhor, a alegria da salvação. Tira do coração deste filho, Senhor, todo fardo, toda condenação. Que cada homem e mulher que nos ouve hoje possa lembrar todos os dias que é um filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer um convite bem legal. Olha só. Você, mulher que está me ouvindo, atenção, mulheres. Hoje, quinta-feira, hoje é dia 11 de abril de 2024, nós temos um encontro especial de mulheres aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, aberto a todas as igrejas, a todas as irmãs que quiserem participar de toda a região, serão bem-vindas. A minha esposa, a Thaís, estará ministrando a palavra hoje à noite com as mulheres e temos ali toda uma equipe, vamos ter um louvor, uma banda só de mulheres, nós temos ali também um momento também de dança, de sensibilização ali, que tem as irmãs do Ministério da Dança. Nós temos ali a lanchonete, temos um brechó que abre antes, 5 da tarde, abre o nosso brechó beneficente e às 8 horas da noite é o nosso culto das mulheres. Então você é convidada, minha convidada e de Deus para estar hoje junto. Convide um amigo, envolva-se, venha participar. Tenho certeza, mulher, você será tocada por Deus. Deus quer colocar dentro de você o Espírito Santo. Quer fortalecer você e através de você abençoar toda a sua família. Venha hoje à noite, convide uma amiga. E também agora você pode evangelizar enviando esse devocional para alguém. Que Deus abençoe você e até amanhã.